Eu vou ler a primeira mensagem, que tem o seguinte título: Sem santidade ninguém verá a Deus. A Igreja Apostólica é fundamentada na doutrina original de Jesus, nosso Senhor, que através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo nos ensina que sem santidade ninguém poderá agradar a Deus e nem participar da sua glória. Pois Deus Pai é santo, e santos devem ser todos os seus filhos e filhas, conforme ensinou o Senhor Jesus, e está registrado no Evangelho segundo São Mateus. Portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. São palavras de Jesus. Em sua primeira carta, São Pedro diz o seguinte: portanto, revestindo os vossos entendimentos, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Isto Deus falou, irmãos, lá no passado, inclusive ao profeta Moisés, quando deu a sua lei. Ele disse: fala ao meu povo, diga a eles, que vivam em santidade, que sejam santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Moisés transmitiu o recado de Deus. Jesus tornou a falar através da Santa Avó Rosa e do Irmão Aldo a mesma coisa. E nós ouvimos o recado de Deus. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor, quer dizer, respeito, obediência à lei de Deus. Isto é temor. Durante o tempo da vossa peregrinação, enquanto estivermos aqui na terra, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Irmãos, nós sabemos que fomos comprados para Deus, mas não foi com preço de ouro, de prata, foi com preço de sangue. E o sangue foi derramado por ele, Jesus, naquela cruz, porque ele nos amou. Nós temos consciência disto. O que é ser santo? É ter em sua alma as virtudes do Espírito Santo e viver na prática do bem. Olha que coisa importante, irmãos. Viver na prática do bem é ter na alma, no Espírito, as virtudes de Deus, do Espírito do Pai. Uma delas, irmãos, se chama amor. Por isso que Jesus ensinou a amarmos a Deus sobre todas as coisas. E nos ensinou também a amarmos o nosso semelhante, os nossos irmãos, o nosso próximo, igual a nós. Isto é glorioso. E nós precisamos entender isto para viver na prática
destes ensinos. E assim nós podemos dizer que estamos vivendo em santidade para Deus. Conforme o hino do coral que diz assim: santos, o Senhor nos quer santos. Não foi o que Deus falou a Moisés? É o que ele fala para nós. Hoje é o que Deus fala para nós, a mesma coisa, porque ele é o mesmo Deus. A sua justiça e a sua lei é a mesma. A sua vontade é a mesma. De que estejamos com ele, irmãos. E vontade também de nos abençoar e de nos tornar felizes nesta vida. É a vontade de Deus. Mas para isso nós precisamos estar enquadrados com a sua lei, quer dizer, vivendo a sua lei. Senão ele não pode nos ajudar. Então continua dizendo: santos, puros, humildes, mansos, longânimos, sóbrios, fiéis. Cada palavra desta, irmãos, tem uma importância muito grande. Porque nós temos que nos lembrar, nós prometemos a Deus. Nós não recebemos o batismo? O que nós prometemos a Deus? Nós não podemos esquecer disso. O inimigo faz tudo para que esqueçamos. Para distanciar-nos de Deus. Fiéis. É fidelidade, o cumprimento do voto que nós fizemos. Morrer para o mundo e viver para Deus. Que coisa gloriosa, não é? Continua. Amorosos, benignos, justos, pacientes, sinceros, bons. Bons de coração. Nós temos que ter um espírito bom, irmãos. Porque no reino de Deus só há o que é bom. Somente o que é bom é do céu. Tudo que é ruim não é de Deus, então temos que ser bons de coração. Isto é ser santo, isto é ser de Deus. Isto é agradar a Deus em nossa vida. Nós temos que aprender e a praticar isto. Temperantes, leais, corajosos, cheios de gozo, de fé e de paz. À luz do mundo, devemos ser o sal da terra também. A própria letra do hino ensina a praticar estas virtudes. Virtudes são qualidades. Santos, puros, humildes e mansos em nosso falar. Longânimos, sóbrios, fiéis, amorosos em nosso sentir. Benignos, justos, pacientes, sinceros em nosso pensar. Bons, temperantes, leais, corajosos em nosso andar. E cheios de gozo, de fé e de paz em nosso viver. Isto é ser um apostólico. Isto é crer em Deus. Isto é obedecer. Portanto, isto é ser santo. Tudo. A igreja nos dá tudo. Nos dá ensinamentos preciosos para a nossa vida. Mas cabe a nós praticar. Cabe a nós nos esforçar. É fácil, irmãos? Não. Mas é possível. Nem para Jesus foi fácil. Nem para a Santa Vó Rosa, nem para o irmão Aldo. Mas eles lutaram. Os próprios apóstolos, a própria Mãe Maria Santíssima, lutaram para sempre pertencer a Deus e fizeram aquilo que agrada ao Pai. É o que nós temos que fazer. Resistir, irmãos. Tudo aquilo que impede a nossa união e comunhão com o céu, que este mundo está cheio. E o inimigo fomenta. Mas nós temos conhecimento, então nós temos que lutar para permanecer neste estado de alma
Irmãos, eu digo, é mais do que necessário e preciso. Os dias que nós estamos vivendo são dias difíceis na terra. Há muita luta. O inimigo tenta. Faz de tudo, irmãos, para nos prejudicar, mas Deus é maior. E os seus santos estão ao nosso lado para nos ajudar. Quem quiser ser santo e vencedor em sua carreira de fé, siga os sábios conselhos deste hino apostólico. Procure andar na verdade, busque a cada dia a graça da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, que viveram entre nós, se santificaram, seguindo passo a passo o exemplo de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, e vencedores hoje estão nos céus. Então é possível. Nós, apostólicos, devemos seguir o exemplo que estes santos nos deixaram. Portanto, não aceitem a pregação errada de alguns que dizem que ninguém pode ser santo, pois vivendo no pecado, ninguém será santo mesmo. Mas vivendo a doutrina, a disciplina da Igreja Apostólica, serão bem-sucedidos, alcançarão a perfeição de sua alma e serão santos filhos de Deus. Por que eu disse que não é fácil, irmãos? Porque precisa lutar. Nós precisamos lutar constantemente para agradar a Deus. Para rejeitar muitas coisas, um pensamento que não é bom, um sentimento que não é bom, que prejudica o próximo, para não deixar estar em nosso coração. Então tem que lutar, orar, pedir. E se nós fazemos a nossa parte, Deus faz a sua. Então a nossa vitória estará garantida. Mas não podemos descuidar, nem vacilar. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo jamais nos enganaram, mas sempre pregaram a verdade, afirmando que sem santidade ninguém herdará os céus, nem verá Deus. Busquem viver a cada dia em santidade e em suas orações peçam a estes santos de Deus que lhes ajudem a vencer as lutas diárias para que sejam santos e perfeitos em todo o seu viver. Logo mais nós teremos a nossa oração individual, no momento, irmãos, que nós precisamos buscar com fé, pedir força ao Pai, ao Divino Espírito Santo, para nos dar sabedoria, para nos dar entendimento, para nos dar alegria na alma de vivermos a vontade de Deus. E eles nos dão, eles nos revestem desta graça. Por isso que nós temos que valorizar estas oportunidades. É para isso que Deus nos quer aqui. Para nos dar esta condição. E quando nós buscamos, nós recebemos. Jesus disse: o que buscar em mim, de mim receberá. O que pedir a mim, eu darei. Se você bater a porta, ela se abrirá. É Jesus quem disse isso. Continua. Façam o bem, pois no devido tempo colherão o bem. Serão muito abençoados. No entanto, eu vou novamente começar esta parte dessa leitura. Façam o bem, pois no devido tempo colherão o bem e serão muito abençoados. No entanto, aquele que semear o mal, colherá o mal. Meus prezados irmãos e irmãs, Jesus falou isto quando ele disse: não se pode colher uvas dos espinheiros, nem figo dos abrolhos. Portanto, ele nos mostrou que aquilo que se planta, aquilo que se semeia, é isto que colherá. Se semearmos o bem, colheremos o bem. Porém, se semearmos o mal,
colheremos. Nunca ninguém semeou uma semente de milho para colher, por exemplo, feijão ou arroz. Vai colher o milho, semear milho. Assim é a nossa vida, irmão. Se nós semearmos a boa semente, as coisas boas, nós colheremos as coisas boas para a nossa vida como recompensa. Olha que coisa gloriosa, como é a justiça de Deus. Sigam estes ensinos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, a fim de que possam contar com todo o amparo celestial, serem felizes em seu viver. Então é isso que nós precisamos compreender. A outra mensagem fala sobre a obediência e tem este título: a desobediência é um pecado grave. Enquanto a obediência traz a recompensa, a desobediência traz as consequências, né? Estimados irmãos e irmãs, a desobediência à disciplina que nos foi dada por Jesus através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, a falta de amor ao seu próximo, políticas, fofocas, desrespeito, são pecados que impedem a consagração, a santificação e, consequentemente, os afastam de Deus e dos seus santos, pois a justiça divina é perfeita e infalível. Irmãos, irmãs, de quem nós recebemos os ensinos dessa igreja, como, por exemplo, a disciplina? Mas está aqui, ó. Nos foi dada por Jesus através da Santa Avó Rosa e do Irmão Aldo. Então, o que nós temos nesta igreja, irmãos, eu torno a dizer, a vontade de Deus. Por que nós iremos desobedecer a Deus? Não podemos. Aqui está falando a respeito do amor ao próximo. Se nós amarmos o nosso próximo, jamais iremos prejudicá-lo. A fofoca, conforme está aqui, é um mal terrível. Traz prejuízo. Falar mal, irmãos, da pessoa, do nosso semelhante, é um mal de duplo efeito. Por quê que é um mal de duplo efeito? Porque a pessoa, irmãos, que é vítima daquele que comenta a sua vida, que fala mal da sua vida, a vida do outro, ela fica triste. A alma, o espírito, o coração aborrece. Então, se alguém fizer um comentário maldoso, a fofoca de uma pessoa, seja quem for, seja da igreja ou não, saiba que esta pessoa, ao saber, entristecerá o seu espírito e ficará abatido. E muitas vezes o inimigo faz com que a pessoa crie no coração, no espírito, a raiva, o ódio do outro. Isto é muito ruim, porque é um sentimento que é do espírito das trevas, não é de Deus. Isto afasta a pessoa de Deus, entristece a Deus. E aquele que cometeu esta falha, este vacilo, em nosso caso, somos ensinados que não podemos fazer isto. Então, temos a consciência disso. Então, a pessoa que comete este erro, esta falha, ele também é prejudicado. Por isso que é um mal de duplo efeito. Ele também é prejudicado porque ele está prejudicando alguém, quando deveria ser o contrário. Se soube de alguma coisa na vida de alguém, não julgue. Jesus disse: não julgue para não ser julgado. Não fira ninguém para não ser ferido. Ele disse: aquele que a espada fere, a espada será ferido.
Ele mostrou isso para que nem nós não temos poder de julgar, irmãos. Jamais. O juízo pertence a Deus, aos santos que Ele deu este poder. Não a nós. A nós cabe amar, perdoar, orar uns pelos outros. Então, aquele que tem um bom coração, aquele que tem amor na sua alma, jamais vai prejudicar alguém. Ao contrário, se viu alguém, se é parente, se não é, se é alguém que é da igreja, já foi da igreja, não sei, até um vizinho, um amigo de trabalho, está passando por uma dificuldade, pega o nome, escreva na caixinha, põe na caixinha de oração. Quando fizer a tua oração, ore por ele. Isto é amor, isto é o desejo da alma de querer o bem da pessoa e não o mal. Porque Deus nunca quis o nosso mal, só o nosso bem. Então não podemos, irmãos, nem julgar, nem comentar a vida de ninguém. Isto é a pessoa que vai se entender, prestar conta com Deus, dos seus atos, nós todos. E olha o que está dito, está aqui, ó. Olha bem. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, Deus é que julga. Tanto isto é verdade que é um ensino da doutrina que diz assim: o Senhor olha atentamente, vejam bem, irmãos e irmãs, o Senhor Deus olha atentamente para os caminhos do homem. Homem e mulher. A doutrina, quando fala do homem, está falando do homem e da mulher, do jovem, da criatura. E diz mais: e ele considera todos os seus passos. O que quer dizer isso, irmãos? Dos olhos de Deus, dos seus santos, nada passa despercebido. Tudo é visto e contemplado. Todos os nossos atos que nós praticamos na nossa vida, até os nossos pensamentos, se eles são bons ou se deixam de ser. E o que diz no ensino? Ele olha atentamente para os caminhos, para cada passo que nós damos, cada atitude que tomamos na nossa vida. E diz, e ele considera. Deus leva em conta, em consideração, tudo aquilo que nós praticamos. E julga a cada um. Por isso que nós temos que sempre estar atentos. E tomar um cuidado muito grande, irmãos, porque eu disse, o inimigo não cessa de lutar para ver, irmãos, alguém sofrer, para ver um desentendimento na família, para ver um irmão contra o outro. É a luta constante do inimigo. Mas a doutrina e a disciplina nos preserva de tudo isto se nós entendemos e praticamos. Aí teremos uma vida agradável a Deus, mas temos que lutar. E nunca esqueçam, nós nunca podemos esquecer, irmãos e irmãs, de uma coisa: estar atento, prestar atenção no que se passa no nosso pensamento, na nossa vida. Porque nós temos ensinos, temos doutrina, irmãos. Temos ensinamentos, então quando nós percebemos que alguma coisa não está certa, Deus nos alerta, pode ter certeza. A Santa Avó Rosa não deixa, nem o irmão Aldo não deixa nada acontecer na nossa vida sem primeiro nos alertar. Eles tocam o nosso pensamento, e nós sabemos. Isto não é para o Filho de Deus. Então, o que nós temos que fazer, irmão, nossa parte, imediatamente, não é depois, é naquele momento que nós percebemos algo que não está correto, que pode desagradar a Deus, seja um pensamento, algo que venha em nossa mente, que não é da vontade de Deus, não está em acordo com os ensinos da doutrina e disciplina, nós temos que orar.
Esta é a nossa defesa. Nós temos que buscar do céu a graça, porque sozinhos nós não podemos vencer. É através da união e comunhão com o céu. Jesus fez isto para nos dar exemplo. Jesus orou muito, muitas vezes quando esteve nesta terra. Buscou a comunhão com o céu para nos dar exemplo, irmãos e irmãs. Então nós temos que fazer a mesma coisa hoje. Se nós percebemos algo que não está certo, então imediatamente busca o socorro do céu. E se nós fizermos isto, Deus nos dá a vitória. Porque nós estamos fazendo a nossa parte, o exercício da fé. A oração é uma arma poderosa que Deus nos deu. Então, Ele afasta a influência do inimigo. Porque nós nos aproximamos de Deus e Ele se aproxima de nós. Foi o que São Tiago, apóstolo de Jesus, afirmou. Está na doutrina. Já vou terminar. Chegai-vos a Deus, que Ele se chegará também a vós. Resista ao inimigo, que ele foge de vocês. Porque ele não pode combater com o poder de Deus. Mas temos que fazer a nossa parte. Estar atento. É um cuidado que nós temos que ter, irmãos e irmãs. Terminando. Diz assim. Agora vem um conselho importante, lembrando aqui, né, irmãos? Olha bem. Temos observado comportamentos estranhos de algumas irmãs que relutam em encurtar suas saias e utilizá-las justas e com aberturas. Algumas estão expondo com pinturas em sua face, utilizando batons que não condizem com aquilo que lhes foi ensinado e aceitado no seu voto do batismo. O nosso compromisso, né, irmãs e irmãs? Informamos que estão dando um falso testemunho de nossa fé. Por quê? Porque se nós, sabendo, conhecedor da vontade de Deus, praticarmos ao contrário, sabe o que acontece? Às vezes nós não paramos para pensar. Nós estamos lutando contra o reino do céu. Nós estamos lutando contra o poder de Deus. Jesus disse, aquele que não é a favor de mim é contra mim. É contra mim. Como que nós poderemos ser contra aquele que deu a vida por nós, irmãos e irmãs? Como que nós poderemos ser contra a Santa Avó Rosa, ao irmão Aldo, que nos ensinam somente o bem e a vontade de Deus? Não. Então continua aqui. Alguns irmãos, agora para os irmãos, estão insistindo em utilizar barbas e cabelos compridos, calças agarradas, diferente daquilo que aprendemos em nossa igreja. Outra questão muito preocupante é com relação ao envolvimento amoroso de pessoas casadas com outrem. Isto é um pecado gravíssimo com relação a Deus, a igreja e a família. Pessoas que agem desta forma estão se expondo de maneira ridícula e ferindo a moral, e ferindo a sua honra e moral. Com relação ao comportamento em nossas reuniões, muitos não estão dando valor nem atenção às mensagens da Santa Avó Rosa e do profeta Irmão Aldo. Chegam a sair de seus lugares para irem conversar nos corredores e anexos da igreja. Outros utilizam os celulares para conversas instantâneas e envio de mensagens. Isto é desrespeito aos nossos santos e com o seu irmão e falta de interesse com o trabalho que realizamos. Sejam sinceros e leais com sua fé, cumprindo o seu ministério com amor e dedicação, seja no coral, como obreiros ou até mesmo como membros da igreja. Termina. Aceitem, prezados irmãos e irmãs, estes conselhos e orientações para viverem bem
Estou dizendo que Deus quer o nosso bem. Se consagrem. E para serem sempre guardados, protegidos, amparados pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Alto. Se nós vivemos assim, irmãos, cuidarmos mais da nossa alma, em fazer a vontade de Deus, nós seremos sempre guardados e protegidos na nossa vida, amparados. E sempre que um conselho vem no boletim, que nós analisamos, é para mim. Nós não podemos ficar, irmãos, descontentes, ao contrário, nós temos que nos alegrar, porque a doutrina ensina que Deus repreende, corrige aquele a quem ama, como o pai ao filho a quem quer bem. Então, se Deus toca no nosso coração e nos alerta, filho, filha, jovem, pare um pouquinho, olhe para mim. Veja que você não está se comportando conforme a minha lei. É porque Ele nos ama. É porque Ele quer a nossa felicidade. É porque Ele não quer nos perder. Ele quer que estejamos com Ele no seu reino um dia. Então é aceitar. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Jesus, Mãe Maria Santíssima, que cuida de mim. Santa Avó Rosa, Irmão Aldo. Nós temos que agradecer. E aí pôr em prática, porque às vezes era um vacilo, alguma coisa, uma influência de modas do mundo que estava nos levando a nos afastar de Deus. Por causa, às vezes, de umas simples coisas, mas que fere a doutrina, que fere a disciplina, que fere a vontade e a lei de Deus. Às vezes uma simples coisa que parece simples para nós, mas Deus disse, eu quero assim. E o inimigo às vezes fica, não faça, isso não tem nada a ver. O que tem a ver uma roupa assim? O que tem a ver um cabelo assim? Enfim, qualquer maneira. Tem a ver. Porque a vontade de Deus, assim como é cumprida lá no céu, pelos seus santos e anjos, ela tem que ser cumprida aqui na terra, em nossas vidas. Amém. Guarde isso em seus corações, irmãos e irmãs. Orem sempre. Nós precisamos. Para fechar a porta para o inimigo. E abrir a porta para Deus. Para os santos estarem na nossa companhia. Estarem em nosso redor, no nosso lar, na nossa vida. E afastar tudo que é ruim, que possa nos prejudicar. Ele sabe o que é melhor para nós. Mas precisamos abrir o nosso coração para Deus, para o céu. Fechar para o poder do inimigo, para as ilusões, astúcias, ciladas que o inimigo prepara. Então esta porta tem que estar fechada para o mal, mas aberta para o bem e para Deus e para os seus santos. Amém.